Olá, gente! Levando em consideração que as pessoas gostaram muito do vídeo anterior, falando a respeito dos temperamentos, né, do livro de Tim LaHaye, que estou lendo e revisando, eu resolvi fazer um vídeo para cada temperamento, falando um pouquinho mais de cada um deles, as suas características, suas principais características. E hoje eu vou falar para vocês, fazer um resumo do temperamento fleumático. Eu falei anteriormente, né, que esse era o meu temperamento e dei algumas características, bem pouquinhas, sobre esse temperamento. Mas antes de falar com você a respeito do temperamento fleumático, eu quero te dizer que é muito importante uma coisa: não sair por aí apontando o temperamento dos outros. Isso é deselegante, né? Principalmente os pontos negativos. Nós temos muitas vezes essa característica, né, de apontar os pontos negativos dos outros. Então, não façamos isso. E caso a pessoa te pergunte, ok, ela te deu liberdade para isso. Mas essa ferramenta serve para nos dar um apoio, para nos conhecermos o outro e nos relacionarmos melhor, como eu já disse. Outra coisa é que não existe um temperamento mais importante que o outro. Todos os temperamentos são importantes. Então, não pense que o meu temperamento tem muitos pontos negativos, o outro não é, o outro é assim, o outro não. Valorize-se, valorize o jeito que você é, o seu temperamento, como Deus te fez. Você é único. Não existe temperamento melhor do que o outro e nem ninguém melhor do que o outro. Cada um foi feito com as suas características para o cumprimento de um propósito que Deus tem para você, tem para sua vida. E não existe, às vezes, em uma pessoa, um temperamento só. Pode ser que ela tenha uma mistura, tem até todos os tipos de temperamentos, mas cada um na sua devida proporção, sendo um predominante e um secundário, ok? E é isso. Antes de entrar nesse ponto aí dos pontos fortes e dos pontos fracos do fleumático. Primeiro, eu quero começar falando dos pontos fracos, né? Para quando chegar lá no ponto positivo, te dar um up e não terminar o vídeo com você cabisbaixo, tristinho, não. É para te dar um up depois, tá ok? Então vamos lá. Os pontos fracos. O fleumático, segundo a teoria dos temperamentos, e eu retirei do livro de Tim LaHaye, que é Temperamentos Transformados, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É a leitura que eu tô fazendo, tá? Eu incentivo você a ler esse livro, muito interessante. E segundo a teoria dos temperamentos, os pontos fracos do fleumático são falta de motivação, displicente em relação ao trabalho, muitas vezes não tem muito entusiasmo, muita alegria. Ele é intransigente algumas vezes, que é inflexível, intolerante, principalmente no que diz respeito aos seus princípios. É indeciso, espectador, muitas vezes não quer se envolver, acaba só observando, né? Temeroso, como eu já havia dito, e passivo, muitas vezes deixa acontecer, não é comigo e acabou, né? Não quero me envolver. Esses foram alguns pontos fracos que eu encontrei no temperamento fleumático no livro Temperamentos Transformados. Agora vamos aos pontos fortes. Calmo, sossegado, agradável, tem senso de humor, acessível, trabalha bem em equipe, é eficiente, conservador, digno de confiança, é engraçado de forma inteligente,
alegre, vivaz, é prático, introvertido, diplomata, é hábil, cortês, fino, age com prudência, pacificador, cauteloso. Diante da crise, ele é calmo e deixa a emoção de lado e age com mais razão. Ele é discreto, não gosta de se exibir. Esses foram os pontos fortes, né, do nosso temperamento fleumático, e eu disse a vocês que ia dar um up, né? Porque, gente, são algumas coisas assim que a gente não deseja, né? Os pontos fracos, né? Nós não queremos. Infelizmente, nós que somos fleumáticos temos que ver os nossos pontos negativos e melhorar, né? E o autor apresenta como personagem bíblico desse tipo de temperamento Abraão. Muitos conhecem a história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, né? Ele foi um grande homem na história bíblica, apesar, como o autor coloca, do seu temperamento fleumático. E se Abraão fosse se deixar dominar por seus medos e não tivesse deixado Deus transformar as suas fraquezas, ele jamais seria conhecido como o pai da fé. Abraão, ele usou muitas muletas, né? No decorrer da sua história, né, com Deus. Ele foi embora para outra terra, ele levou o primo de Ló, ele não queria sair da presença dos seus pais, né? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E no final, ele cresceu muito. E no final, ele entregou seu filho Isaac como prova da sua fé. Então, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Então, foi isso, gente. Esse foi o pouquinho do temperamento fleumático aí para vocês. Eu farei o resumo dos outros e assim que estiverem prontos eu volto e a gente conversa um pouquinho sobre eles. Caso tenha alguma observação, coloca aí nos comentários que eu vou te responder, tá ok? Foi ótimo estar com você, passar um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo para você e espero que traga muito conhecimento legal para você, principalmente a respeito de você mesmo, ok? Até a próxima!